10 sinais irrefutáveis da volta de Jesus e do fim dos tempos. Eu tenho a certeza que esse vídeo irá deixar você impactado com as grandes verdades que você descobrirá aqui. Esse também é um vídeo escatológico, primeiro sinal de que nós estamos no fim dos tempos. A explosão de conhecimento do Jardim do Éden até 1900 d.C., os seres humanos andavam em cavalos como o rei Davi ou Júlio César. No espaço de alguns anos, o homem conseguiu inventar o automóvel, isso no ano de 1908, o avião no ano de 1903, o computador no ano de 1946, a televisão no ano de 1947, satélite artificial, ano de 1957, a internet, ano de 1969, e o ônibus espacial no ano de 1981. E o que nós podemos dizer com respeito aos foguetes, aos drones, aos mísseis, toda a medicina que nos surpreende a cada dia, os automóveis, os jatos supersônicos, o homem viajando em velocidade incrível, a inteligência artificial que cada dia aumenta. E nós, na área da medicina, temos presenciado tamanha explosão de conhecimento que a ciência presenciou redefinir o conceito de morte. O ser humano pode ser mantido vivo quase que indefinitivamente através de aparelhos e drogas miraculosas. E o que é mais interessante de tudo isso é que já foi profetizado através do profeta Daniel. O anjo, quando está dando para ele as revelações dos dias finais da humanidade, isso no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, a parte B vai falar sobre este assunto. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até que o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Este é somente um dos versículos que a Bíblia Sagrada nos dá com respeito aos fins dos tempos e falando que o conhecimento, que a ciência, ela se multiplicaria nos últimos dias. Segundo sinal de que estamos no fim dos tempos, o aumento do ocultismo no mundo. E no livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 está escrito: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios. Ou seja, haveria nos últimos dias espíritos enganadores, espíritos de demônios, trazendo então ensinamentos e doutrinas demoníacas. Ou seja, ensinamentos dados pelos espíritos demoníacos através das pessoas. E o que dizer daquilo que nós estamos hoje vendo no mundo, todas as vergonhas, os escândalos que muitos líderes têm provocado no âmbito evangélico. Mas tudo isso já tinha sido profetizado também, inclusive, pelo próprio Senhor Jesus. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5 está escrito: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, biblicamente, surgiriam muitos falsos cristos, falsos cristãos, falsos líderes, falsos mestres, trazendo doutrinas, ensinamentos errados. E cabe a mim e você ter o discernimento e o conhecimento necessário para podermos então evidenciarmos esses falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos, falsos ensinadores, e então temos a sabedoria para poder rejeitar estes ensinamentos que são doutrinas e ensinamentos de demônios. E o Senhor Jesus, ele vai terminar dizendo: olha, cuidado para que ninguém vos engane, pois eles surgirão e eles vão enganar a muitos. Então aqui era uma advertência do Senhor Jesus para que nós ficássemos cuidadosos com respeito a esses falsos líderes que surgiriam nos últimos dias. E nós sabemos que o secularismo é um engano, e as teorias e filosofias da nova era são um engano. Os gurus, os ambientalistas, que a Terra nada mais é do que o seio da deusa mãe, estão simplesmente espalhando uma ilusão. A igreja apóstata, que tem aparência de piedosa, mas nega o poder de Deus, está praticando uma fraude, a idolatria gospel e uma fonte de apostasia no mundo. Terceiro sinal de que estamos no fim dos tempos: o rastreamento e o controle global. Olha só o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocar um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, um nome
da besta ou o número do seu nome. Então aqui nós entendemos que em nenhum outro período da humanidade seria possível que este versículo se completasse, pois somente em nossos dias é possível esse rastreamento e esse controle global. Isso através de microchips, através de drones, através de telecâmeras, ou seja, através da tecnologia dos fins dos tempos. Então, através de todos esses meios de comunicação, através dos satélites, o anticristo conseguirá fazer este rastreamento e esse controle globalizado. E fazendo assim, então, ele conseguirá fazer com que todos, pequenos e grandes, possam ter o sinal na testa ou na sua mão direita. Conseguindo assim, então, rastrear e controlar todos os seres humanos. Ou seja, então, em nenhum outro período seria possível isso acontecer, mas em nossos dias isto é possível. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado pelo YouTube e fique por dentro de todos os vídeos novos e interessantes que aqui, todas as semanas, eu tenho lançado. Quarto sinal de que estamos no fim dos tempos, a explosão de conflitos no mundo. No livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 6 está escrito: não tenham medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. O que dizer das guerras que agora, em tempo real, estão acontecendo entre Israel e a Palestina, entre a Rússia e a Ucrânia? E já disse um escritor há muitos anos atrás que um dos maiores investimentos que as nações fazem é no armamento bélico. Ou seja, em poucas palavras, as nações hoje elas estão investindo bilhões e bilhões todos os meses nas guerras, em armamentos para ataque e também para a sua própria defesa. E somente no século XX houveram então duas grandes guerras mundiais. A primeira de 1914 a 1918, com mais de 30 milhões de pessoas mortas. O segundo de 1939 a 1945, mais de 60 milhões de pessoas foram mortas. E nós estamos vendo agora grandes conflitos que estão acontecendo neste exato momento e nós, a igreja, precisamos ficar em oração, e estes são sinais que evidenciam a vinda do Senhor Jesus. O quinto sinal de que estamos nos tempos do fim. O clima global enlouquecido. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26 está escrito: e haverá sinal no sol, e na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas, e os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. Então nós podemos ver que haverá sinais nos céus, sinais na terra e sinais na natureza. Todos estes sinais que estão acontecendo agora, eles são sinais que evidenciam a vinda do Senhor Jesus. Nós temos visto na natureza que realmente o clima ele está enlouquecido. Podemos ver que as temperaturas elas estão descontroladas, os períodos e as estações do ano elas estão descontroladas. Até mesmo os cientistas, os estudiosos, eles estão um pouco preocupados e arrumando justificativas para dizer quais são as motivações que têm gerado todo esse transtorno na área da natureza. Porém, estes são sinais, nós entendemos que esses são sinais proféticos da vinda do Senhor Jesus. E o sexto sinal de que estamos nos tempos do fim, a comunicação globalizada. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 11, no versículo 1 em diante, nós vamos ver duas testemunhas que estão profetizando. E o anticristo, ele os vencerá e os matará. Quando nós chegamos no versículo 9 e 10, está escrito que pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, e enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas que atormentavam os habitantes da terra
eles agora estavam mortos. Interessante que nós vamos ver que todos os habitantes da terra, eles estão celebrando. E nós entendemos que todas as nações da terra estarão acompanhando ao vivo estes acontecimentos. E como poderia ser possível em outra geração, em uma outra época? Isso somente seria possível nos nossos dias, através da internet, através da televisão, de computadores, através de celulares, através da tecnologia, das câmeras. E no versículo 9 está escrito: pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos. E por diversas gerações, os estudiosos ficaram se perguntando como que essas testemunhas poderiam ser vistas por toda a Terra ao mesmo tempo. Então chegou a televisão, no ano de 1947, depois os satélites de comunicação e a internet no ano de 1969. Isto não era possível até 1960? Mas, porém, agora isso é possível. Ou seja, este é um grande sinal nos nossos dias que nós estamos nos fins dos tempos e esta é a geração em que nós veremos o Rei Jesus. Sétimo sinal de que estamos nos fins dos tempos, lembrando que são 10 sinais. A evangelização global. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Nós sabemos que hoje o evangelho ele é proibido em muitas nações e que hoje é praticamente impossível entrar em algumas nações fisicamente. Porém, através da tecnologia, através da internet, em nossos dias isso é possível. E hoje, através da tecnologia, podemos então levar o evangelho até os confins da terra. Oitavo sinal de que estamos nos fins dos tempos: pestes e epidemias globais. No livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 11, está escrito o seguinte: em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas ou pestes. Sabemos que em toda a história da humanidade houveram muitas pestes, epidemias. A varíola, no ano de 1979, matou 300 milhões nos 80 anos que esteve ativa. A gripe espanhola, de 1918 a 1919, estima-se que o número de mortos esteja entre 100 milhões, tornando uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A peste negra, de 1340 a 1771, resultando na morte de 200 milhões de pessoas da Eurásia. A malária, a Organização Mundial da Saúde estima que em 2010 tenha ocorrido 219 milhões de casos de malária, que provocaram a morte de 600 mil pessoas. A AIDS, com mais de 50 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS, desde que o início da epidemia até o fim de 2018. E o que dizer da pandemia do Covid-19, que assolou o mundo inteiro, com mais de 6 milhões de mortos? Tudo isso são evidências, sinais de que nós estamos nos fins dos tempos, e o Senhor Jesus, ele tinha nos advertido que tudo isso era necessário que acontecesse. E o nono sinal de que estamos nos tempos do fim: o retorno dos judeus à Terra Santa. Antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para deixar aqui embaixo o seu comentário e também o seu like. Você fazendo assim, o YouTube vai incentivar, ele vai impulsionar o vídeo para que outras pessoas também recebam e sejam abençoados com estes sinais da vinda do Senhor Jesus e dos fins dos tempos. No livro de Isaías, capítulo 66, no versículo 8, está escrito: quem jamais ouviu isso? Quem viu uma coisa semelhante? Por acaso seria possível fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião entrou em trabalho de parto, deu à luz a seus filhos. Nós entendemos que a nação de Israel, no ano 70 depois de Cristo, ela foi expulsa da sua nação e ficou por quase 2000 anos longe da sua terra, longe da sua nação, longe do seu território. Mas no ano de 1948, a profecia de que Israel se tornaria novamente uma nação, ela se completou. E em somente um dia, Israel se tornou uma nação, assim como já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. E o 10º sinal de que estamos nos fins dos tempos: a reocupação de Jerusalém. Ou seja, como eu falei, Israel, ele se tornou uma nação no ano de 1948. Interessante o que está escrito na palavra do Senhor, no livro de Lucas,
capítulo 21 e versículo 24. Cairão a fio de espada, serão levados cativos por todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então nós entendemos que esta profecia ela estava relacionada a Israel, a Jerusalém, e que tinha um tempo específico para que isso se completasse. Que tempo é esse? É o tempo dos gentios, é o tempo da igreja, é o tempo daqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E agora, quando nós olhamos para o povo judeu, que está saindo de várias partes do mundo e voltando para Israel, esta é uma grande evidência que estamos nos fins dos tempos. E a reocupação agora de Jerusalém, da Terra Santa. Isso após quase 2000 anos de história. Muitas pessoas estavam até mesmo achando que essa profecia ela não iria ser cumprida, que o profeta ele tinha se enganado, mas chegando em nossos dias se completou, isso na nossa geração. E aqui está uma grande evidência, eu posso dizer que é uma das maiores evidências, é que Israel se torna nação e o povo judeu que estava espalhado em todo o planeta agora começa a migrar, a voltar para a sua terra natal, a Israel, Jerusalém, e povoar novamente aquele território que é um território do povo de Deus. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até essa parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu comentário, o seu like. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo.